Olá, pessoal. Sou a professora Bianca, sou professora de Programação e Robótica e hoje eu vim fazer uma aula com vocês um pouquinho mais detalhada sobre o nosso encontro de HTML com JavaScript, onde eu vi que muitos de vocês tiveram dificuldade quando eu já cheguei e dei, né, o conteúdo para vocês. Então, nessa aula, a gente veio conversar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais detalhado sobre esse conteúdo, tá? Então, nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre computação na educação básica, né? A formação dos docentes. E aí, o nosso foco nessa aula, a gente vai elaborar uma página web simples com estruturação em HTML. Na primeira aula, né, que a gente teve sobre HTML, nós fizemos, né, uma programação extensa, um pouco mais complicada, e vocês sentiram bastante dificuldade. E eu separei para vocês, nessa aula, uma aula um pouquinho mais dinâmica, onde a gente vai aprender mesmo do zero, né, fazer a programação. E eu fiz uma programação um pouco mais simples, onde a gente vai criar uma página web sobre nós mesmos, tá? Então, a gente vai prototipar componentes dinâmicos por meio da manipulação de DOM com JavaScript e discutir boas práticas, né? Então, a gente vai fazer nosso percurso formativo, início de conversa, depois um pouquinho sobre a nossa experiência, depois prática exitosa, depois os conceitos-chave, o material digital, e depois a conclusão. A conclusão vai ser a parte onde a gente vai fazer um pouquinho da programação, ok? E aí, quando a gente fala um pouquinho sobre HTML, dentro do HTML a gente tem várias funções. São o HTML, o CSS e o JavaScript. E aí, para melhor entendimento de todos, a gente consegue identificar e definir eles como parte do corpo. Então, o HTML é a estrutura, que seria os nossos ossos, a parte óssea do nosso corpo, né? Então, o HTML é a estrutura, onde a gente vai colocar o conteúdo da página, o que a gente quer, o que a página faz, ok? E depois o CSS a gente pode olhar pelas características do nosso corpo, o cabelo, os olhos, o nariz, e a gente, por quê? Porque a gente vai definir um visual, a cor, os parâmetros, como vai ser o formato da linha, o formato da letra, o tamanho, essas coisas. E o JavaScript já é a parte muscular do nosso corpo, que seria a parte de interatividade. Então, quando a gente entra lá em um site, e aí, dentro desse site tem outros links ou algumas fotos que pulam ou elas mudam conforme o tempo vai passando e as fotos vai rodando, é exatamente uma programação feita no JavaScript. E a partir disso, a gente consegue, usando o HTML, CSS e o JavaScript, a gente consegue fazer um site, uma programação bem maneira, ok? E aí a gente tem alguns aplicativos onde a gente pode trabalhar, né? Então a gente pode trabalhar o VS Code, que a gente vai usar ele hoje. A gente tem o browser, que fica lá no Chrome e no Firefox, tá? E a gente tem uma extensão no Live Server. E além disso, o nosso projeto do nono ano com as crianças, né? Era para usar uma plataforma do JSP5, né? Então, ela também é uma plataforma onde a gente consegue fazer uma programação, ok? E aí, então, a gente já sabe um pouquinho sobre o esqueleto, as partes do corpo que compõem a programação. Então, hoje, a gente vai fazer um aplicativo, a gente vai montar um site que vai ter algo sobre vocês. Então, a gente vai fazer a página, né? A gente vai colocar título, uma imagem, um texto breve e um fundo colorido. Então, para ser um pouco mais simples, um pouquinho mais dinâmico, para vocês entenderem como funciona. Então, aqui tá, né, como vai ser a situação problema, nosso desafio final. Então, quando a gente. Agora eu vou espelhar para vocês o VS Code, para vocês, para a gente trabalhar um pouquinho e a gente fazer a configuração, a programação, ok? Como já passei nas outras aulas, eu não vou ensinar vocês fazerem a abrir a página do início, né, a pasta lá do início, porque eu já ensinei, mas eu só vou relembrar. A pasta lá do início, a gente entra, né, a gente entra lá na tela inicial, que eu gosto bastante de colocar na tela inicial, então a gente aperta o mouse, né, na parte direita, e lá na parte direita tem escrito montar uma pasta, e vocês colocam o título que vocês querem. A minha tá demo, tá? Então,
essa é a minha programação, o nome da minha pasta. E a partir disso, então, vocês vão colocar novo arquivo. Então, arquivo de texto. E aí, agora vocês vão começar a programação em si, ok? Então, aí vocês vão, né? Começam sempre, lembrando, sempre a gente começa e a gente finaliza, ok? Então, a gente aqui começou, colocou o ponto de exclamação, e aí, de letra maiúscula, doctip, HTML e fechou, né? E aperto Enter. Só que lembra que eu falei para vocês que tudo abre e tudo fecha, ok? Então agora eu vou mostrar para vocês o meu pronto e depois a gente, em outro momento, a gente vai fazer a programação juntos para vocês fazerem mesmo e montarem o arquivo de vocês, ok? Esse é o meu pronto, tá? Então, ele tá prontinho, ó. Se vocês olharem, ele tem a primeira linha, né, que ele tá dando a estrutura. Depois, ele fala já do HTML, porque a gente está montando o HTML em si. E aí ele vai, eu coloquei o estilo, né? Eu coloquei a cor que eu queria, coloquei a letra, coloquei a fonte, né? E aí eu fui montando como eu queria a minha apresentação. E aí, ó, olá, eu sou a Bianca, porque eu queria que colocasse essa mensagem. E eu pedi também que colocasse uma foto no mesmo local que o index. Por quê? Lá na nossa pasta, dentro da nossa pasta mesmo da HTML e do JavaScript que a gente montou no nosso computador, a gente vai colocar uma foto nossa. Colocando uma foto nossa, a gente renomeia a foto escrito foto.jpg, e aí a foto em si já entrou dentro da programação, ok? Então, agora eu vou mostrar para vocês como ficou o meu site. Olha, eu coloquei: Olá, eu sou a Bianca e eu pedi para minha foto ser redonda. Vocês podem pedir tanto para a foto ser redonda quanto para a foto ser quadrada. Então, gosto de ler, ensinar e trabalhar com tecnologia. Então, é isso, pessoal. Eu finalizo nossa aula por aqui. Na nossa próxima aula, a gente vai fazer a programação do início, tá? Até o final, para vocês verem como vai ficar o site de vocês, ok? Espero que tenham gostado dessa aula. Tchau, até a próxima.